Olá, Deus vos abençoe, tudo bem com vocês? Como foi o dia de vocês? Se deu certo foi Deus, se não deu foi Deus também. Creia que tudo aquilo que acontece durante o dia é que Deus nos permitiu acontecer. E às vezes não acontece porque não é da vontade de Deus acontecer. Amém, meus irmãos? Hoje eu vou estar lendo para vocês Mateus, capítulo 7. Não julgueis para não seres julgados, porque com o juízo com que julgadores sereis julgados, e com a medida com que tivesse medido, vós tomarão a medir. É porque repara tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Amém? Então, assim, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês hoje é como é fácil julgarmos, né? Como nós somos hipócritas, tanto eu quanto você. Quantas vezes nos dias tiramos para falar mais dos outros do que da gente, ou mais de nós do que de Deus? Você já se perguntou? Você já se começou a analisar como está a tua vida? Porque eu creio assim, irmãos, antes de eu falar do meu irmão, eu tenho que primeiro examinar minha vida, ver como está a minha vida, para depois eu falar do irmão. Hoje em dia é mais prático eu levantar o defeito dos outros para falar dos meus defeitos. Muitas vezes eu não tenho uma vida exemplar. Eu não tenho exemplo para falar de ninguém, mas eu sou prática para sentar e apontar o dedo para o irmão tal, para a fulana de tal, para a Bertana de tal. Mas eu não olho o arqueiro que está no meu olho. Então o que está dizendo aqui na palavra? Primeiro, tire o arqueiro dos nossos olhos, para depois e conversarmos com o irmão, para que ele tire o arqueiro do olho dele. Eu nunca gostei das pessoas me procurarem para falar do próximo. Isso sempre me incomodou, sempre. É tanto que muitas vezes eu fui taxada de chata, fui antissocial, a incrédula. Quando eu passei a me posicionar como eu queria e quero que a minha vida seja, as coisas na minha vida começou a mudar. Hoje em dia, se a pessoa me liga para falar do próximo, eu desconverso, desejo um Deus te abençoe e falo, olha, não me interessa, não conheço, não sei a história da pessoa, não que levou a pessoa a fazer isso. Eu não quero carregar uma cruz que não seja minha. Porque temos certeza de uma coisa, irmão. Da mesma forma que julgamos os outros, também seremos julgados. Da mesma forma que apontamos os outros, também seremos apontados. Então, para que isso não venha acontecer, eu tenho que me posicionar como pessoa, como cristão. Porque hoje em dia é assim, meus irmãos, cristão. Existe o cristão verdadeiro e só o cristão. Existe o cristão que serve ao Deus e ao mundo, mas acha que é cristão. Tá hoje na igreja, amanhã no mundo. Tá hoje na igreja, amanhã na baladinha. Acha que é cristão.
E tem o cristão fervoroso, aquele que está ali, aquele que segue a palavra de Deus, aquele que vive conforme a Bíblia. Quando eu digo que está conforme a Bíblia, é conforme o que está nas Escrituras. Não é placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. O que leva nós a não salvar é a nós mesmos, é o nosso. Quando a gente não se converter de alma e coração, você pode ver. Eu frequentava a igreja tal. Saí da igreja tal porque tinha fulano assim. O erro não está no fulano Bertano da igreja tal. O erro está em nós. O erro está em eu e você. Que possamos, meus irmãos, nos enxergar primeiro os nossos erros, as nossas falhas, para depois procurarmos os nossos irmãos, para convencer a ele que ele está errado e ele precisa se converter. Vigiai, meus irmãos, Deus está voltando, então vigia. E como eu tenho dito a vocês aqui nos vídeos anteriores que eu tenho gravado com vocês, eu muitas vezes fui taxada como burra, como feia, como não faça isso que não vai dar certo, não vai por esse caminho. Só que a partir do momento que eu me posicionei e falei, não, é assim que eu irei fazer, só permaneceu na minha vida aqueles que Deus escolheu para ficar. É necessário, porque tem pessoas, meus irmãos, que nos levam para a salvação, mas tem pessoas que, em vez de levar nós para a salvação, a gente acaba desviando. Então, que podemos ter sabedoria, que Deus nos alcance, que Deus nos converta e que a cada dia podemos ser fiel a Deus, na tua palavra, ser o mínimo possível, viver o que está escrito na Bíblia. E a você, tanto a você, meu irmão, quanto a mim, que Deus possa nos limpar de alma e coração. Não julgues para não ser julgados. Principalmente, meus irmãos, se você não tiver exemplo para julgar ninguém. Porque, primeiramente, a gente tem que conhecer as pessoas. Hoje em dia, as pessoas não conhecem e julgam. Vamos pedir a Deus que primeiro possamos conhecer as pessoas. Que Deus vos abençoe, vos alcance, onde quer que você esteja, que esta palavra te alcance. Eterno Divino Pai, Pai de Todo-Poderoso, conceda a cada um de vocês uma extraordinária quinta-feira. Não desvie o teu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça em Deus, firme e forte e fé. Tenha fé, meus irmãos, que Deus conceda o melhor para a tua vida. Em breve voltarei aqui para te contar o meu testemunho de vida. Que a partir do momento que eu voltei a viver um Deus fiel, Deus está sendo extraordinário na minha vida. Deus está trazendo coisas incríveis para a minha vida. Em breve eu gravarei um vídeo para vocês, contando o que eu era e que eu me tornei. E para isso, qual foram os processos que eu tive que passar. Mas eu passei firme, confiante num Deus fiel. Que quando a gente confia no Deus que a gente serve, nada nos abala. Amém? Que Deus os abençoe. Lhe conceda uma extraordinária quinta-feira. Amém?